Tudo bem? Hoje a gente vai comentar uma questão que caiu no Enem de 2019, que trata de filosofia moderna. E nessa questão, não contente com sempre colocar um texto para o aluno ter que ler, ele colocou 2 textos. Mas não são textos compridos, então não vai te tomar muito tempo na hora da prova. Vamos ler. Primeiro deles. Os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Veja que texto bonito. O ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. E como é possível notar pela leitura desses 2 textos, eles tratam da relação do ser humano com a natureza, mas não a partir de qualquer momento. É especialmente essa relação depois que surge a ciência moderna, porque com a ciência moderna a nossa relação ela muda de modo drástico, não é? Como diz o primeiro texto, a gente, de certo modo, tortura a natureza para que ela nos revele suas leis. E, desse modo, a gente não só entende e compreende a natureza, como a gente pode dominar a natureza, não é? Não por acaso esse texto é do Francis Bacon. Então aí vem a questãozinha do Enem, que é: os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza, como a gente já percebeu, caracterizada pela... E aí nossas 5 alternativas. Comecemos pela B. A B diz que essa relação aí do homem, da sociedade, com a natureza nesses textos, ela está sendo caracterizada pela retomada do modelo criacionista. Criacionismo é aquela ideia de que Deus criou o mundo, que Ele criou as espécies, criou os animais. Isso tem alguma relação com os 2 textos que a gente acabou de ler? Nenhuma, nada, zero. Então não tem nem por que você perder tempo nisso. Aqui não fala nada sobre retomada nenhuma de modelo criacionista. Então, claro que não é essa a alternativa. Já a alternativa C diz que essa relação aí da sociedade com a natureza é caracterizada nesses 2 textos pela recuperação do legado ancestral. Que legado ancestral? Se você ler com atenção os textos, ele está dizendo, os 2, na verdade, estão falando de uma nova relação que está nascendo. O segundo texto está justamente chamando a atenção para as consequências que esse novo modo de encarar a relação com a natureza pode trazer. Então não tem nada de legado ancestral aqui sendo recuperado. Isso é uma completa bobagem. Então não é a C. A D diz que trata-se da infalibilidade do método científico. Veja, em primeiro lugar, o método científico não é infalível. Para ser mais preciso, faz parte do método científico a possibilidade de uma teoria, de uma hipótese, ser falseável, de ter a possibilidade dela ser falsa. Então isso aqui já é uma bobagem de início. Mas além disso, a leitura daqueles textos em nenhum momento está falando sobre o método científico. Talvez o primeiro, que enaltece o fato de que quando você faz experimentos, você consegue atingir leis na natureza, você descobre essas leis. Você pode dominar a natureza conhecendo essas leis. Talvez o primeiro. Mas o segundo texto não dá margem nenhuma para isso. Ele está só mencionando que essa nova relação com a natureza, se não tomar cuidado, pode levar a efeitos maléficos, a catástrofes, a destruição do meio ambiente. Então não tem nada a ver com a infalibilidade do método científico. Então será que ela está falando sobre a formação da cosmovisão holística? Holístico traz a ideia de uma compreensão do mundo que integra, que conecta todos os seres vivos a todos os seres vivos. Sabe, uma grande rede, todo mundo está ligado. É aquela ideia de que você vai num médico que tem uma compreensão dessa, de uma medicina holística, ele quer saber tudo sobre a sua vida. Ele não quer saber só quais são os sintomas, o que você está sentindo, qual é a dor, qual é o problema. Não. Ele quer saber como é que você se alimenta, como é que você se relaciona com os seus amigos, seus parentes. Ele quer saber toda a sua vida, porque ele entende que aquele mal-estar, aquele problema que você está sentindo, é resultado do modo como você encara a vida de maneira geral, num todo. Não só uma partezinha separada, desconexa. Agora você volta para cá. Aqueles 2 textos estão dizendo que trata-se da formação da cosmovisão holística. Mas é óbvio que não. Na verdade, esse talvez seja o problema aqui. Por que não é isso? Porque o ser humano não está se relacionando com a natureza como se eles estivessem conectados.
Não é isso. A relação nova que nasce com a ciência moderna é o ser humano conhece, e nas palavras do primeiro texto, tortura a natureza para que ela revele seus segredos ao homem. Então não é uma interpretação holística. Então não é aí. De modo que só sobra a objetificação do espaço físico, que é exatamente esse o problema. Você interpreta a natureza não como o lugar onde você mora, onde você habita, ou seja, que você não pode destruir, porque você está dentro da natureza, você faz parte da natureza. Não é essa a visão que está sendo contemplada naqueles textos. Na verdade, eles estão chamando a atenção para os problemas que podem ser gerados com essa compreensão da natureza como se fosse um objeto, como se fosse um negócio separado do ser humano. O ser humano conhece, ele domina a natureza, mas ele não faz parte dela. Ele está separado. Ora, então sem dúvida nenhuma, é a alternativa A. Aqueles textos estão falando da nossa relação de dissociação com a natureza. Tranquilo, né? Essa aqui era uma questãozinha fácil. Então, semana que vem, a gente fala de uma nova questão do Enem. Até lá!